Então, a família espiritual é aquela família constituída por pessoas que têm afinidades em comum, pessoas que se unem, né? Que pensam da mesma maneira, que muitas vezes até estão no mesmo grau de evolução e têm os mesmos objetivos. Então, a família espiritual ela é mais ampla. Já a família material, a família unidas pelos laços físicos, são as famílias que são constituídas de pai, mãe, avós, né, tios, são as famílias daqui da terra mesmo, né? Que são unidas pela lei consanguínea, vamos dizer assim, né? E, e é por isso que muitas vezes existem pessoas tão diferentes, né, que pensam tão diferentes, com objetivos tão diferentes dentro da mesma família. Pessoas que alguns são parecidos, né, mas alguns se destacam totalmente daquela família. Então, eu vou acompanhando aqui, tá, gente? Para eu não me perder. Então, os laços físicos, a família de laços materiais, ela é feita conforme a necessidade daqueles que estão ali unidos, né? Daqueles que estão naquele núcleo familiar. Então, muitas vezes, as pessoas que estão ali, elas estão unidas realmente pela dificuldade, pela necessidade de estarem ali umas com as outras. Né? O lar, se diz que o lar é uma grande escola, né? O lar terrestre é uma escola. Nós viemos primeiro, por que Deus criou, né, a família, o lar? Para que nós possamos aprender a conviver primeiro amando aqueles, os pequenos núcleos, para depois a gente aumentar, né, o nosso amor pela humanidade, por outras pessoas, né? A gente não consegue ser ainda como espíritos evoluídos, que amam o próximo mesmo, como a si mesmo, que ama o próximo como se fosse um pai, como se fosse uma mãe, né? Eu falo o próximo, os desconhecidos, né? Não aqueles que a gente se afiniza, não os amigos, né? Vamos dizer assim. Então, a partir daí, a partir dessa ótica de que as famílias são unidas que a família física é unida pela necessidade, a gente começa a compreender por que tem tanta dificuldade existem tantas dificuldades nos relacionamentos familiares, né? Então, a família ela é unida por uma lei, que é a lei de causa e efeito, né? É aquela necessidade daquela criatura vir aprender a ser o pai daquela outra pessoa, né? Aprender a ser a mãe, aprender a ser um tio, ou às vezes ela entrar naquela família de uma forma que não seja pelo laço, assim, não seja geneticamente, né, daquela família, mas ela entrou ali, seja por uma adoção, né, ou por outras circunstâncias, mas que ela precisa também fazer aquele aprendizado, né, de aceitar aquela família aceitar aquela pessoa daquela forma, né. Então, assim, são muitos desafios, né, que uma família tem para transpor, né, e é engraçado porque principalmente eu acho que as mães, né, elas têm carregam muita culpa e às vezes assim uma certa angústia de querer amar todos os filhos de forma igual, né, de querer dar o mesmo carinho ou de não ser injusta. Acontece que ela está mãe daqueles filhos, né? E aí, nem sempre ela tem afinidade com todos da mesma forma. Então, se ela não tem afinidade com todos da mesma forma, como ela vai amar igual? Não é amar menos, nem amar mais. É amar diferente, né? Ela não tem ela ama muito
os filhos, mas a afinidade faz com que ela recorra mais a um do que a outro, com que um outro compreenda mais, né, ela do que a outra, e assim com os pais, e assim entre os irmãos também, né. Então, essa união que a gente, né, então a gente já deixa estabelecido que essa união é feita pela necessidade daquelas pessoas se encontrarem no mesmo núcleo familiar.